paz do Senhor, Juventude de Cristo! Fique ligado, está começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E a lição de número 8 de hoje traz por título A Obra Expiatória de Cristo. E eu já quero dar boas-vindas ao nosso querido comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello, diretamente de Brasília. Pastor César, seja muito bem-vindo e vai a primeira pergunta para o senhor, pastor. Que lições tiramos do Getsemane? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Sem dúvida, o Calvário, ele nos dá uma lição muito grande. O Getsemane. Getsemane, sabemos pela expressão que é prensa de azeite, o lugar onde a oliva, a azeitona, ela é prensada. E sabemos que nesse processo de prensa sai o azeite. E o Getsemane, ele nos mostra duas coisas. Primeiro, que Jesus, ele busca a vontade de Deus para a sua vida. É interessante, querido, que o escritor Mateus, Lucas, eles não omitem a humanidade de Jesus quando relata a fala de Jesus ao dizer: a minha alma está angustiada de morte. Lucas vai muito mais além ao dizer que a agonia que ele sentia naquele momento era tão grande que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Olha só, queridos, o que o nosso Senhor Jesus Cristo passou por nós. Outro detalhe importante do Getsemane é que no Getsemane, Jesus ora 3 vezes. A primeira vez, Jesus vai falar: Pai, se tiver uma maneira da humanidade ser redimida sem que eu passe pelo processo da cruz, seja feita a tua vontade. Mas a segunda vez e a terceira, Jesus já vai orar diferente. Se não tem como a humanidade ser salva sem que eu passe pelo Calvário, cumpra-se em mim a tua vontade. A grande lição que fica para mim e para você aqui, queridos, é que nós precisamos viver, buscar a vontade de Deus, mesmo que esta custe alguns sacrifícios na nossa vida. Nós vivemos um momento de muito materialismo, de muito secularismo, onde nós somos puxados para esse grande furacão da hipermodernidade. Mas eu quero, através dessa lição, te chamar para que nós venhamos viver, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes os nossos sonhos são tão alvissareiros aos nossos olhos, mas eu quero que você entenda que os projetos de Deus, por mais que vai nos custar alguma coisa na nossa vida profissional, por mais que vai nos custar umas cifras a mais nos nossos pagamentos, eu quero que você entenda uma coisa: o projeto de Deus é bem maior do que o nosso. Então vamos aprender com o nosso mestre, vamos abrir mão das nossas vontades, para que nós venhamos viver a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, pastor César, como podemos entender por expiação a morte de Jesus Cristo? Esse termo expiação é um termo que foi cunhado no Antigo Testamento. Passamos aqui por algumas lições sobre o tabernáculo que falamos mais específico sobre isso. Mas, a grosso modo, expiar é pagar pelo pecado, por crimes, perdoar as faltas de alguém. No Antigo Testamento, no caso, algum animal teria que morrer para que um pecado fosse perdoado. O escritor aos Hebreus, quando vai versar sobre isso, ele vai dizer que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. E quando nós olhamos para o Calvário, percebemos ali Jesus, o sacrifício de Jesus pela humanidade. Existiu um preço a ser pago, querido. E Jesus pagou esse preço pela humanidade. E vale salientar que ele não paga esse preço para o diabo, conforme algumas pessoas dizem por aí. Não, o requisito
era a justiça divina. A justiça divina tinha um preço. E Jesus preenche todos os requisitos, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. Em vários textos da Bíblia vamos encontrar que na sua boca não se achou engano. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para expiar, ou seja, para cobrir, para apagar, para perdoar o pecado da humanidade. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, está sendo feito ali o maior sacrifício, o sacrifício perfeito, o sacrifício em prol de toda a raça humana. Imagine, queridos, como que era no Antigo Testamento. Cada pecado tinha um tipo de sacrifício. Cada pessoa, se ela cometesse 3 pecados, teria que ser 3 sacrifícios. O que Jesus fez com a sua morte vicária na cruz do Calvário? Pagou a dívida que nos era contrária. E hoje nós podemos dizer que somos livres em Cristo Jesus. Agora, o que precisamos entender é que o fato de Jesus ter morrido nos nossos pecados não nos dá o direito de vivermos uma vida descompromissada, caindo assim naquilo que é chamado de graça barata. Não. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E cabe a nós viver uma vida de responsabilidade mediante ao sacrifício efetuado por Cristo na cruz do Calvário. E lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, jovem, o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, um subsídio que certamente vai agregar os estudos da Palavra de Deus aí na sua casa. E nós estamos aqui com a representante da Juventude de Cristo, estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lai, o que o subsídio do PIL traz para a gente essa semana? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Pastor César. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema onde se iniciou ou se originou a morte da crucificação. A Bíblia vai contar detalhes preciosos sobre a cruz de Cristo, detalhes que nós não podemos perder de vista. O nosso Mestre padeceu na cruz do Calvário por amor de nós. Foi humilhado, cuspido, escarnecido, pagou um alto preço para que hoje pudéssemos ser alcançados através do seu sangue precioso. A Editora Betel traz um tema tão precioso e aprofundado para que você possa conhecer mais. Você quer saber um pouco mais dele? Acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. E Pastor César, a juventude quer saber por que a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós. A paz do Senhor, Diaconisa Laiane. Essa expressão é interessante e é dita pelo apóstolo Paulo no capítulo 3, versículo 13, aos Gálatas, ao dizer que Deus, que Cristo se fez maldito por nós, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Se nós olharmos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o filho rebelde é um filho maldito. E pela sua desobediência, ele era pendurado no madeiro. A morte por crucificação é uma morte que no Antigo Testamento era associada ao filho rebelde. E esta pessoa era considerada maldita. Quem éramos nós diante de Deus? Quando nós vamos pegar o capítulo 2 de Efésios, nós percebemos que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Quem mais nós éramos? Nós estávamos mortos em pecados e delitos, nós estávamos afastados de Deus, vivendo ao nosso bel prazer. Logicamente que nós estávamos vivendo uma vida de pecado, sob os domínios do pecado, e por nós mesmos nós jamais teríamos condições de sair desse tremendo lamaçal. E o que Jesus faz então? Jesus se torna maldito, ele assume a nossa culpa. É por isso que o seu sacrifício, além de ser remidor, ele é vicário, ele é substitutivo, ele entra no nosso lugar.
É interessante nós frisarmos essa morte substitutiva para que nós venhamos entender que o madeiro não era dele. Aquelas açoites não eram para ele, mas ele se fez maldito por nós. Ele sofreu por nós. Ele abriu mão de muitas coisas por nós. E Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. De que maneira, queridos? Para que nós venhamos entender que ele fez tudo isto por nós. E o que nós temos feito por ele em prol dele ou pela causa do Evangelho. Então que nós venhamos repensar isso. Não foi à toa que ele nos tirou do madeiro. Ele nos tirou do madeiro para que nós fôssemos testemunhas vivas da sua graça. Testemunhas vivas do seu poder e daquilo que ele pode fazer pelo homem remidor. Portanto, não percamos tempo. Vamos ser testemunhas vivas da obra que Cristo realizou em nossa vida. Deus te abençoe. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro Subsídio do Trimestre, com a temática Quem é Jesus?, escrito por nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Adquira já o seu exemplar em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. ou em um desses telefones que estão aparecendo em sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Conectados na Lição. A paz do Senhor!